Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Cristã Evangélica do Canto do Mar. E hoje temos uma visita, um convidado super importante, Dona Eleonides, fundadora desse ministério, juntamente com seu marido, Aníbal Luiz. Temos a grata satisfação, esperamos muito tempo para poder conseguir fazer esse podcast, essa entrevista. Estamos aqui na casa dela, então já gostaríamos de agradecer. Fomos super bem recepcionados, já tomamos um café aqui, eu, toda a equipe, e já tem sido um momento muito gostoso desde o momento em que chegamos aqui. Muito obrigado por essa oportunidade e que possa ser um excelente bate-papo, uma excelente conversa. Precisamos conhecer um pouco mais desse ministério, né? Esse ministério que estamos aqui para poder dar continuidade, de acordo com a vontade de Deus. Um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado. Eu queria antes justamente dizer o seguinte, que nós construímos a igreja, não tem dúvida nenhuma, só que nós contamos com a colaboração de pelo menos um casal e mais uma pessoa que nos ajudaram e que se não fossem eles também nós não estaríamos assim com a igreja, entende? Então, um casal é o seu Márcio e a dona Lourdes, entende? E o outro é o seu Geraldo. Eu não me lembro bem o nome do seu Geraldo completo, mas é o seu Geraldo que nos ajudou muito também. O seu Geraldo esteve desde o primeiro dia, desde a primeira reunião, ele esteve presente conosco. Legal. Desde quando começou o ministério? Na sua casa, né? Foi na garagem de casa. Na garagem de casa. E eu gostaria de saber, antes de começar a falar sobre o ministério em si, as reuniões que começaram na garagem da casa de vocês, eu gostaria de começar sobre a história de vocês, né? Como que foi essa ida para São Sebastião? Como que iniciou esse projeto? Se foi algo intencional com esse objetivo de começar um ministério lá ou não? Foi algo natural? Como que foi isso? O meu marido sempre tinha em mente o seguinte, como ele era oficial de marinha, ele sempre estava em algum lugar diferente. E então, onde não tinha igreja, se ele fosse a algum lugar onde não tivesse igreja, ele organizava uma igreja e deixava lá. Então isso ele tinha em mente sempre. Entendi. Então isso já tinha acontecido outras vezes? Outras vezes. De iniciar um ministério? Assim? Ele fez outras vezes. Entendi. Entende? Outras vezes eu sei que ele mesmo no Paraná ele esteve e lá então ele deixou igrejas lá. Olha que legal. Então ele aliou o serviço dele. Esse era o serviço dele. Como oficial de marinha era esse. Ele era um plantador de igreja pela marinha, praticamente. Através da marinha. Olha que incrível. Incrível, isso é muito legal. Então houveram outros ministérios já que ele deixou igrejas prontas. Então vocês começaram o ministério ali na casa de vocês, né? Mas com esse objetivo, então, de crescer e ter uma igreja mesmo. Fizemos o seguinte, havia ali no bairro a impressão de que o Natal era Papai Noel. E então nós quisemos, ao implantar a igreja, mostrar, especialmente começando com as crianças, que Papai Noel não tinha nada a ver com o Natal. Papai Noel era uma figura, entende? E então a gente queria mostrar para eles que o Papai Noel era o nascimento de Jesus e não o Papai Noel. Começou com esse objetivo de desconstruir um conceito popular de Natal
né, que é uma data tão importante, né, principalmente para nós cristãos, para começar a construir o verdadeiro conceito do Natal, De Natal. que é o nascimento de Jesus. E nessa ocasião, quem deu a primeira aula, que foi na garagem de casa, foi Nadir Moreno Costa. Ela ministrou a primeira reunião. Hoje ela está imobilizada, mas foi ela quem deu a primeira aula. Entendi. E o público sempre foi... Começamos com crianças. E só tinha o seu Geraldo que era adulto. Só ele é adulto. A maioria tudo criança. O restante era E criança. com o tempo as crianças foram, né, trazendo seus pais, e a família começou a preencher a igreja. E demorou muito para ter a ideia de começar a construir um templo efetivo? Só que o templo ele queria construir ali, porque dava de frente para a estrada. Ele queria construir de uma maneira diferente, um outro estilo. Um estilo inglês, nos acho. E então, isso foi um pouco difícil por causa do pessoal, da mão de obra, né? Não estavam acostumados. Que não estava acostumado com esse tipo. Então, eles fizeram até uma determinada altura. A partir daí, eles pararam e entregaram o trabalho e disseram que não fariam mais. Sem cobertura? Porque a hora que ele pusesse o telhado, aquilo ia desmontar. Então, ele ficou muito triste com isso e achou mesmo que precisava procurar alguém em São José dos Campos para poder terminar o trabalho deles. E foi muito interessante, porque quando Deus propõe uma coisa, quando Deus quer uma coisa, Ele faz. Mesmo com dificuldade. Apareceu em casa uma pessoa que nunca tinha ido lá. Mas era um tio meu aqui de São José dos Campos e que era construtor. Então foi quando eu disse para o Aníbal, tio Juca, naquela época era o tio Juca, depois ele se transformou em pastor, né? Ele estudou, fez o curso de pastor. Mas ele, então, naquela ocasião, ainda era o tio Juca. E ele fazia construção lá em... Não é... Caraguatatuba. Entende? Especialmente pontes, aquelas pontes ali, aquilo ali foi feito por ele. Foi uma construção do tio Juca. Então, eu disse para o Aníbal, tio Juca é construtor, fale com ele. Então, o tio fez o seguinte, olhou bem a construção, que estava assim, né? Nessa ordem. Então, ele pegou uma pedra e fez o desenho da igreja no chão com uma pedrinha. Então, o desenho da igreja foi feito assim. O projeto ficou no chão. Foi no chão. Foi no chão. E foi interessante porque aí, então, o Aníbal passou aquilo para o papel, chamou os homens e a construção saiu. O tio explicou bem para ele. Você precisa fazer amarrações. E ali tinha uma casa missionária. Você lembra? Sim.
Então, aquela casinha missionária, então ele disse, você tem que passar para a construção da igreja, que vá direto lá para a casa missionária, e faça a amarração na casa missionária, que ela vai segurar a igreja. E depois você pode pôr o telhado que vai dar certo. Então foi assim, hein? Então foi uma coisa feita no chão. No chão, viu? E tá lá até hoje. Tá hoje. Tá lá até hoje, né? E resiste a intempéries, ventos, Tudo, telhado intacto. Com vento, com chuva, com tudo. Uma perfeita construção. Quem está nos ouvindo e nos assistindo e quiser, não conhece ainda a Igreja Cristã Evangélica do Canto do Mar, a gente tem um quadro logo aqui atrás, que é o quadro da igreja, primeira igreja cristã evangélica do Canto do Mar, né? Logo após sair da garagem. Essa foi a primeira construção. Hoje já estamos em um templo maior, mas esse templo permanece ali no nosso terreno, né? E depois, quando começou a igreja, nessa época da construção, já tinham outros obreiros missionários? Não tinha uma igreja de qualquer denominação ali no Canto do Mar. Então, nós aproveitamos bem esta oportunidade, né? E então começamos então com as crianças. Nós íamos, a Laís e eu, íamos buscar as crianças, porque os pais deixavam. Eles gostavam até, muitos diziam assim, é melhor porque assim eles não ficam brincando na rua. Então, vai para a igreja. E aí, mas como era uma pobreza muito grande naquele bairro, eles vinham todos sujos, pé sujo, o corpo sujo. Então, eu me lembro que ao lado da igreja tinha um tanque. E então a Laís punha, aí entra o personagem, né, da Laís. A Laís punha as crianças dentro do tanque. E ela lavava, arrumava, e pessoas de São José mandavam para lá sandalinhas da Alpargatas. Então, a Laís ainda trocava de roupa também eles mandavam. Então, trocava de roupa e botava sandalinha no pé. Então, eles iam bem bonitinhos, primeiro para a igreja e depois iam para casa. Que beleza. Era um serviço, e levavam para casa. Era um serviço social também, então. Também. Um serviço social também. Que lindo o trabalho. E a Laís continua, né? A famosa tia Laís continua esse ministério até hoje, né? A tia Laís, a avó Laís, seja o que for. Ela continua lá, graças a Deus. Que bom, dando continuidade aí. A conversão da Laís foi muito bonita, viu? Como foi? Posso contar, Laís? O pessoal lá embaixo tinha um péssimo costume de brigar. Eles brigavam muito. As meninas brigavam uma com outra. E tanto que a Laís também brigava. E então foi uma coisa até interessante, porque, desculpem, mas eu tenho que falar. Ela disse, Dona Nide, fulana de tal me disse uma coisa, eu posso falar? Claro, pode falar à vontade. É triste, mas tudo bem. Ela disse, tem uma pessoa, e ela me disse alguma coisa desagradável, que eu não meti a mão na cara dela por causa disto aqui. Então apontou a igreja. Então eu disse, graças a Deus, Laís, porque você está mudando. Porque a minha dificuldade era essa.
eu dizia, meu Deus, a gente ensina, a gente mostra, e está sempre junto com as crianças, e as crianças conheciam muito bem a gente, né? E então a gente tinha aquele apego também às crianças, né? E nós queríamos que eles mudassem de vida, mas não era fácil. Você já fez prova de Deus? Prova de Deus. Assim, lá em Malaquias, Deus fala, fazei prova de mim. Entende? E vede se eu não vos abrir as janelas do céu. Entendeu? Então, dizem que a gente não deve fazer prova de Deus, mas eu fiz. Antes de ir para a igreja, geralmente, eu me ajoelhava e pedia a Deus por tudo aquilo que fosse feito e que as pessoas mudassem de vida. Mas não foi fácil, não. Mas aí, então, eu fiz essa prova. Eu disse, Senhor, o Senhor disse que podíamos pedir. Então, eu estou pondo. O Senhor disse que era preciso pedir. Faça a prova de mim, ele dizia. Então, eu fiz. E quando a Laís disse para mim, eu não fiz nada com ela por causa disto daqui, apontando a igreja, e eu disse, graças a Deus. E ela ficou assustada com isso. Eu disse, não, Laís, é porque você está mudando de vida. E meu problema era esse, as pessoas mudarem de vida, entende? Porque não era muito fácil, não é fácil conviver naquele bairro. E era um loteamento novo, então, e tinha muita briga, muita coisa triste. Então eu falei com Deus e ele me respondeu assim. Quando a Laís apontou a igreja, eu disse graças a Deus, porque ele me respondeu na hora. Então essa ele ação disse, dela... não sou eu, não é você que muda as pessoas. Entendi. Sou eu quem mudo. Isso foi uma Deus confirmação. quem muda. Então eu tinha que esperar. Eu tinha que aguardar. E de esperar que Deus mudasse as pessoas. Não é fácil. Não. Desculpe que eu falei muito. Não, imagina. Eu acho que esse é o objetivo mesmo, que legal. Legal que a gente tá vendo bastante coisa nova, bastante coisa que a gente nem esperava, assim, né? Tava na nossa pauta para conversar. E como a senhora disse, o trabalho era principalmente com crianças, né? E quais eram os horários, a frequência dentro da semana desse ministério com as crianças? Durante a semana nós não fazíamos trabalho nenhum, porque, por causa da dificuldade que eles tinham. Chovia muito, e então era muita lama, muita sujeira, e a gente tinha sempre que estar atento com isso para as crianças terem a roupa, mas nem sempre a gente tinha, né? Para trocar por eles. Então, durante a semana nós não fazíamos nada. Mas aos domingos, sim. Agora, os nossos trabalhos eram feitos às 3h da tarde. E para isso, nós tínhamos um sino grande. Aníbal tinha um sino grande que ele levou da Marinha. E então, quando você tocava aquele sino, era a coisa mais linda. Porque você via criança que saía de tudo quanto era canto. Entende? Mas tinha uma pessoa que era a coisa mais linda e que eu guardo na minha mente essa pessoa. Dona Adélia. Era uma senhora que ela tinha já princípios cristãos e então o que ela fazia? Passava a mão no Marquinhos, era na mão do Marquinhos, leva carregando o Marquinhos para a igreja.
15 para as 3, tocando o sino, Dona Adélia estava levando Marquinhos para a igreja. Levando as meninas também, que, né, as meninas, tinha mais 2 irmãs. Então, era a Dona Adélia, aquela pessoa maravilhosa. A Dona Adélia era um apoio para a gente, entende? Porque como ela tinha princípios cristãos, foi muito mais fácil. E ela chegou a trabalhar na igreja, a ministrar também, Não. ajudar a dar aulas? Não. Dona Adélia nunca fez nada. Entende? Por causa da simplicidade dela. E outra coisa, ela também já tinha uma certa idade. Entende? Então era mais difícil. E quando as crianças, a própria igreja foi crescendo, vocês precisaram de mais obreiros, uma ajuda maior para poder trabalhar esse pessoal. Nós contávamos com a igreja aqui de São José, porque o pastor João Arantes Costa, ele deu um apoio muito grande. Olha, o que este homem fez pela igreja era no Canto do Mar foi muito grande, porque se ele tinha um compromisso lá embaixo de culto, ele ia para dirigir, ministrar o culto. Então, só que ele não, mesmo que chovesse, mesmo que o tempo não tivesse bom, ele descia. Sozinho, às vezes não tinha ninguém para ir com ele, ia sozinho. Ele ia lá. Ele deu um apoio muito grande para a igreja no Canto do Mar. Então, nós contamos com o apoio do reverendo João, porque quando lá em Goiás, eles davam férias para os alunos, então eles mandavam para São José, alguns, então iam para lá. Então eles ficavam hospedados na casinha missionária. Que era do lado da igreja. Então a casa missionária, ficou casa missionária por causa disso, porque era uma casinha que foi construída para guardar coisas, mas aí nós arrumamos e ficou casa missionária. Entende? Então, ficavam hospedados lá, se alimentavam em casa, então... E teve uma missionária que morou em casa. Morou mesmo na minha casa. Maria José Batista, a esposa do pastor, que foi pastor de Jacareí. Ah, sim. Sabe? Esqueci o nome dele agora. E essa foi a primeira pessoa que foi e ficou efetiva para ajudar no ministério? Não. Ninguém ficou efetivo. Ela também não ficou? Não, ninguém ficou. Ia lá só para passar as férias. Entendi. Passava as férias e ministrava aulas diárias lá e mais no final das férias ia embora. Então, Maria José, ela ficou no Mas temporada. não só Maria José, outras foram. Outro também foi o marido dela, que hoje é o marido dela, né? Ele também ficou hospedado. Esse ficou hospedado em casa. Não sei se a gente vai conseguir elencar aqui em ordem cronológica, né? Mas quais foram os obreiros que passaram pelo ministério até chegar hoje, né, o atual pastor José Cláudio? E agora, Laís? Pedindo ajuda para os universitários aqui. Mas antes do José Luiz, foram outros missionários lá para baixo. Homens também, entendeu? Rapazes. E foi muito bom. Eles aproveitavam as férias e aproveitavam também a oportunidade para
Ministrar. Ir à praia, descansar um pouco. E o pastor José Cláudio, então, foi o primeiro pastor efetivo da igreja. Né? O primeiro pastor efetivo da igreja. Aí a igreja já estava construída. E vocês ainda moravam Construída, lá? ele já estava sendo construída. Ainda estava sendo construída. E ele morou na casa pastoral. Não tem casa Casa pastoral. pastoral não, perdão. A casa que vocês chamavam de Não. casa de missionários. Né? Depois que ele foi para lá, ele ficou em casa alugada. O José Luiz. Né, Laís? José Luiz é que morou muitos anos na casa missionária. Depois, quando o pastor José Cláudio foi nos visitar primeiro, conhecer o local, o trabalho, ele ainda acho que não era pastor ainda. Foi em 1998. Né? Então, aí depois de um certo tempo, demorou um pouquinho, que ele foi começar a fazer o trabalho dele. Entendi, o pastor Cláudio. José Cláudio. Uhum. Ele foi o último, então, a chegar lá para os trabalhos e está até agora, de 1998 até agora, né? Até agora. Entendi. E nesse período, né, de ministério, onde não tinha ainda um pastor efetivo, vinham irmãos, qual que era o maior desafio de vocês, assim, a maior dificuldade que vocês se deparavam durante esse trabalho, né, que vocês tinham, que a Igreja Cristã Evangélica Central aqui de São José tinha, né, para conosco, que foi a Igreja Mãe? A igreja daqui, sempre que ela podia, mandava uma pessoa. Teve um casal que trabalhou muito, passou semanas lá. É bom até citar o nome deles, que eles são muito conhecidos em São José dos Campos. É preciso que a igreja de São José saiba o que os seus filhos fizeram. O casal foi Manuel Arantes Costa e Maria Moreno Costa. Esse casal trabalhou, passou semanas lá. Entende? Então, eu acho que isso nos ajudou muito. Entende? Aí eles faziam trabalho diário. E geralmente o trabalho era diário, era no dia, e não à noite. Entendi. E qual que era o maior desafio, assim, de vocês? Era recursos? Era pessoas para trabalhar no ministério? Olha, pessoas para trabalhar no ministério, sempre nós tivemos dificuldade. Porém, contávamos sempre com essa ajuda do pessoal de São José, né? da igreja de São José. E outros desafios foram recursos, né? Porque nós entramos com o nosso recurso, construímos o que pudemos. E depois, quando ela já se transformou em congregação, aí, então, a igreja de São José ajudou em parte. E isso foi muito bom. Entendi. Então, a igreja de São José, ela entrou quando ela se transformou em congregação. Agora, é o seguinte. Quem ministrava os cultos? Eu fiquei com a parte espiritual. E meu marido ficou com a parte musical. Porque ele tocava muito bem, ele tocava de ouvido e tocava sempre. Porque na Marinha eles tocavam todos os instrumentos. Então, eu fiquei com a parte. Mas então eu levei para São Sebastião a orientação da igreja de São José dos Campos. Então, eu tinha formação de igreja. O Aníbal não tinha. Porque ele é o seguinte, não que ele não tivesse formação de igreja, ele
que foram de várias denominações. Presbiteriano, metodista, todas as igrejas. Por onde ele era mandado, ele realmente era fiel à igreja. E então ele pegava todas as orientações das igrejas que ele frequentava. Com isso, ele misturou muito. Então, não ficou nada assim combinado entre nós, mas normalmente fomos assim, dividindo, sem perceber que estávamos mudando a situação. O Aníbal ficou com a parte musical e eu fiquei com a parte espiritual. Na parte espiritual, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tinha os meus ministérios. Eu fazia a classe das senhoras, né? E também a gente frequentou muito, fez muito a parte da união feminina. Entende? Até fazíamos trabalhinhos. Eu até hoje tenho um lenço onde nós fizemos bordadinhos, entende? Coisas assim simples, mas elas precisavam aprender e nós fizemos questão de ajudar. E então as senhoras trabalharam, fizeram, cada uma fez um lencinho, guardou de lembrança. Bom, eu tenho o meu de lembrança da união feminina. Então, fomos, de repente, eu ia levando lá para baixo as orientações que eu tinha da igreja aqui de cima. Entende? Eu tinha formação de igreja, mas o Aníbal tinha das igrejas todas. Então, ele, por exemplo, ele queria a ceia. Quando o pastor Clarindo ia servir a ceia lá embaixo, ele queria que o pessoal que fosse tomar a ceia fossem lá na frente, se ajoelhassem, porque tem a igreja, acho que a igreja metodista, se me não engano, faz isso. Vai lá na frente, se ajoelha e toma o cálice. Entende? Tudo bem, é lindo, mas nós não fazemos isso. Então eu também não impus lá. E o pastor Clarindo também não. Só que o pastor Clarindo tinha uma certa dificuldade com missionários. Entende? Tinha uma missionária que ele não queria que ela pusesse a mão nas coisas da ceia. Então, tudo bem. Então a dona Nini ia lá na frente para preparar tudo, porque era eu que fazia. A Maria José não fazia. Porque ele dizia que ela não tinha experiência. Esse o motivo dele. Então, tudo bem. Mas ela não se incomodava, ela não tinha problema nenhum. Maria José é uma pessoa excelente. Uma das coisas que ela aproveitou lá no Canto do Mar foi que o Aníbal fez questão que ela estudasse. Então, ela foi estudar no colégio em Caraguatatuba. Então, ia todas as manhãs. E ela, outro dia ela sentou perto de mim lá na igreja e disse assim: dona Anita, como eu agradeço o que o seu Aníbal fez comigo, que me forçou a estudar. Como ela cresceu dentro da área educacional do Estado. Entende? Ela teve cargos especiais lá. Ensino transformado. Então, foi muito bom. Entende? E a respeito do ministério, né? Como que foi esse
passagem no ministério de uma casa para uma igreja e agora para uma congregação. Foi algo natural, tranquilo, foi conturbado? Foi feito, assim, uma cerimônia. Entende? O pastor disse, porque o pastor João tinha uma coisa. Ele fazia questão de descer e vir fazer o trabalho dele. Acompanhava de perto. Entende? De perto ele acompanhou. Então, uma das coisas que ele disse quando ele foi embora, antes de morrer, ele disse, eu falei na reunião de pastores que uma mulher também pode fundar uma igreja. E olha, a nossa igreja, aí então passou para ser congregação e depois, então, mais tarde para a igreja. É interessante que essa cultura ela foi muito bem engendrada na igreja, né? A gente tem um ministério de mulheres forte até os dias de hoje. Olha, o pastor, num dos sermões dele, aqui em São José, ele dizia assim para mim, Nide, toma nota. Toma nota do sermão que você vai falar lá embaixo. Ele sempre dava ordens mesmo, né? Era um pastor que dava ordens. Então ele disse, toma nota do que você vai falar lá embaixo. Então eu aproveitei todos os sermões dele. O que eu tenho aqui dos sermões, esses cadernos todos, tudo aqui, são sermões do pastor João. E até a filha dele parece que quer que eu entregue isso para ela, porque ela quer fazer uma coisa sobre o assunto. Mas, se ela quiser, tudo bem, eu passo para ela. Uhum. Então, Nidia, assim, durante todo esse ministério, com alguns desafios para serem ultrapassados, teve algum momento em que vocês, ou a igreja mesmo, mãe, pensaram em fechar as portas, pensaram em talvez mudar de local, investir em uma outra igreja? Eu soube. Sabe quando a gente sabe essas coisas? Você toma muito cuidado, né? Mas eu soube que teve um presbítero que disse assim, se não tem condições, fecha. Pastor João nunca deixou. De jeito nenhum. Olha, sabe o que eu fiz lá embaixo uma vez? Porque eu fiquei com essa parte espiritual. E eu, então, eu levava eu fiz muito sermão do pastor lá embaixo. E às vezes eu ainda dizia para eles, é o reverendo João que está mandando passar para vocês essa mensagem. Entende? Mas, porque... Não porque meu marido não que eu tivesse combinado com ele de eu fazer uma coisa e ele fazer outra. Não. Nós nunca combinamos nada disso. Mas o reverendo João nunca disse para mim que você fez alguma coisa errada. Meu marido também nunca disse, Nide, você fez coisas erradas. Entende? Isso eu tenho assegurado. Nunca ninguém me disse. Eu fiz o que eu fiz. Mas eu levei de São José tudo aquilo que se fazia. Por exemplo, eu fiz escola dominical, dividido em classes. Tinha classe de jovens, tinha classe das senhoras, entende? tinha classe de jovens que eu ficava com ela, tinha a classe de senhoras que o Aníbal tomava conta, as lições que ele dava. E nós usávamos as revistas aqui de São José. Entendi. Da editora cristã? Da igreja.
entende? Que eram revistas geralmente da editora aqui de São José. Então, eu levei tudo que eu pude daqui de São José assim. Tanto, aí então eu dividi, Laís, classe das crianças, está lembrada, né? A Laís sempre tomou conta da classe das crianças. Entende? Classe de crianças, tinha a classe de jovens que eu ficava com ela, e tinha a classe das senhoras, dos adultos, que era o Aníbal quem assumiu. Então, nessa fase aí já de igreja, de congregação, tínhamos, então, escola bíblica dominical. Qual era a próxima programação? Culto da noite, do domingo? Culto da noite. Domingo. E durante a semana já tinha agora alguma programação? Estudo bíblico, alguma coisa do tipo? Não. Então era mais... Não, tinha sim. Nós tínhamos quarta-feira oração. Culto de oração. De oração. Isso é toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Chovesse ou não chovesse, todo mundo estava lá. E era muito bem frequentada, entende? O pessoal ia para orar. Entende? E eu tive a grata satisfação de ouvir de um moço que ele se transferiu a moradia dele para São Sebastião. Ele morava em Santos, frequentava a igreja de Santos. Então, mas eu ouvi dele isto, quando ele se despediu de mim, foi embora. Ele disse: Dona Lídia, nesta igreja eu aprendi a estudar a Bíblia. Então, eu fiquei feliz com aquilo, porque eu disse: meu Deus, pelo menos alguma coisa a gente fez. Né? Para uma pessoa, um moço, chegar aí e dizer: aqui eu aprendi isto, eu achei aquilo divino. Para mim, foi uma maravilha. Um presente de Deus, né? Você poder ouvir isso, que seu ministério em que você está engajado está dando certo, né? Está funcionando, está acontecendo e... Então, tudo aquilo que foi feito aqui em São José era dos moços, e a participação, muitas vezes, tinha os moços lá de São Sebastião que frequentavam acampamento. Eles iam para o acampamento dos jovens, né? Sandro ia Giovanni? Como é que chama? A Giovanni frequentava. Então foi muito bom. Eles aproveitaram muito. Então, durante um grande período existia essa conexão entre as igrejas, né? Que existe hoje também, né? Que continuou também. Então, começou ali. E quando que foi a chegada do pastor Cláudio na igreja? Vocês já moravam lá ainda? Não, aí eu já morava aqui em São José. Já tinha vindo porque a mãe do Aníbal queria que nós viéssemos morar em São José, porque ela achava que nós éramos velhos e, com a idade que nós tínhamos, a gente precisava ter uma assistência médica mais presente. Então, ela teve esse cuidado conosco, entende? E foi, então, a gente veio, aí o Aníbal comprou o apartamento e começamos a montar o apartamento e viemos embora para São José. Assim mesmo. Ficávamos a semana aqui, descíamos no final de semana com tudo lá. E quem estava lá nesse período quem estava lá no ministério? Tinha algum missionário, alguém lá? Não. Continuava vocês? Não, continuávamos, Mesmo o pessoal de lá já estava prático também, entende? Entendi. O pessoal já trabalhava na igreja, os moços. Legal. Né? O Sandro já tocava hinos, né? Então, você não conheceu? Sandro, sim. E o Aníbal deu umas aulas para ele e ele pegou muito
com muita facilidade. Então tinha os cânticos que ele sabia tocar direitinho. O seu Aníbal tocava órgão, né? E o Sandro também tocava órgão? Órgão? Órgão também? Tocou órgão também. E o Aníbal era assim. Quando você tinha que tocar um hino da igreja... porque tinha que ensinar, para ensinar hino da igreja, o primeiro hino que nós ensinamos na igreja. A Laís lembra, não? Careço de Jesus. E realmente era o que nós carecíamos, entende? Porque era o hino que a dona Adélia sabia. Então, ela me ajudava. Entendi. Puxava também. Meu Deus, como a gente fazia cada... Hoje eu fico pensando como foi importante a presença da dona Adélia. Entende? Porque ela era a única pessoa que tinha formação cristã. Entende? E então, ela me ajudou muito. Alguns hinos ela sabia, entende? Então a gente cantava. Que legal. Então, por mais que ela não participava ali nas ministrações, mas ela participava nos bastidores e dava todo esse suporte. Agora, o Aníbal tocava. Mas o Aníbal tinha um problema. O problema do Aníbal era tocar de ouvido. Ele tocava de ouvido. Então, os hinos, geralmente, todos os hinos ele tocava de ouvido. E às vezes, então, eu tinha que solfejar no ouvido dele um hino para ele tocar. Senhor, saía o hino? Não saía. Saía outro completamente diferente, então tinha que voltar lá. Então, nós tínhamos esses detalhes também, entende? Mas nunca ninguém reclamou, entende? Graças a Deus. E foi assim que nós fizemos, começamos. Agora, quando o pastor Cláudio foi para lá, foi depois do Zé Luiz, entende? E quem se vangloriava muito dizia assim: olha, Lidy, e eu que mandei esse pastor para lá, eu que arranjei esse pastor para lá. Quando eu dizia para ele que nós estávamos muito bem já com o pastor lá, né? Então ele dizia: eu que aqui tinha, em São José, tinha o ministério, o seminário. Fecharam o seminário. Não sei por que fecharam o seminário. Sinto muito, eu sinto mesmo que tenham fechado o seminário aqui em São José. Porque o reverendo João fez tudo para que esse seminário fosse aberto e fez de tudo para... o pastor Cláudio é um fruto do seminário aqui de São José dos Campos. Formou aqui em São José dos Campos. E se formou aqui, logo quando formou, foi para lá já? Não. Assim, quando ele formou aqui, ele já foi para lá. Já foi para lá. E o Daniel Arantes Costa, ele que se vangloriava, dizia: Nidy, eu que arranjei esse pastor para você. Ele sempre queria saber como é que ia o pastor. Muito bem. E sempre foi muito bem mesmo. Graças a Deus. Está lá há quantos anos? Graças a Deus. Quantos anos? 27 anos. 27. 8 anos? 27, eu acho. 27. 28 anos. Quase 28 então, anos. Quase 28 anos. Tá lá. E foi nesse período, então, que vocês se sentiram mais passando o bastão. Aí passamos o bastão. Porque também aí o Aníbal já estava um pouco doente e não podia descer mais. Entende? Então, eu descia, mas ele não. Só de curiosidade, nessa época em que vocês vieram para São José, né, e ficavam subindo e descendo todos os finais de semana, quanto tempo mais ou menos durava uma viagem daqui para
Caraguá, para São Sebastião? Olha, Com as condições de antigamente, durava né? um bocado de tempo. Era umas 2 horas. Umas 2 horas, mais ou menos? Até que não tá tão diferente de... Hoje a gente faz essa viagem com 1h20, né? 1h10 com as estradas, com os carros que a gente tem hoje. Agora, naquela época, era tudo diferente, né? Estradinha bem precária. E nós pegamos a época onde era um lamaçal para a gente descer. Quando chovia. Quando chovia, nossa, era um lamaçal lá para baixo. Imagina. Mas nunca deixamos de descer um domingo. Sempre a gente descia no sábado, né? Aí, no sábado, fazia trabalho com os jovens. E no domingo, logo de manhã, a gente já preparava as coisas para as crianças. Os trabalhos com as crianças, então, ficou mais com a Laís mesmo. A Laís que preparava, a Laís fazia. Agora, tinha uma coisa. Eu me lembro que a Maria José Batista, essa missionária, ela escrevia as lições e passava para a missionária. Não me lembro qual era a missionária. Se era a... Não era Maria José. Não, Maria José fez muito isso. Maria José passava as lições para a missionária, escrito tudo direitinho que ela tinha que fazer. Entende? Então, e elas nos ajudaram muito nisso também. Maria José morou em casa, lá na minha casa, não ficou na casinha, não. Morou na minha casa. Ficou algum tempo. Entendi. Então, já caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, foi sendo tão gostoso, né? Conhecer um pouco mais da nossa igreja, das raízes, de como começou o ministério. É interessante que isso lança bastante luz aquilo que a gente deve continuar, né? Qual que é o legado que tem sido deixado e de qual forma que a gente deve continuar esse ministério, continuar esse trabalho, para que possa continuar crescendo, né? Como já cresceu durante esses 50 anos, né? Então, é um trabalho muito lindo. Gostaria de, mais uma vez, agradecer aqui a todo o pessoal que está conosco hoje, proporcionando esse podcast, essa conversa. Eu fico encantada quando vou lá. É muito lindo. Nós esperamos a senhora lá, no dia do nosso aniversário, o dia que a gente vai finalizar a comemoração mais esse ano, né, que Deus tem nos proporcionado. E eu gostaria de deixar alguns minutos para que a senhora pudesse falar um pouco para a igreja como um todo, algum desafio ou algum projeto, uma projeção futura, sabe? Do que a senhora imagina para essa igreja, uma palavra de engajamento, de energia, para que a galera possa continuar sendo tão visionários quanto vocês foram. Não tenho muita coisa a dizer, não, porque a igreja está muito bem desenvolvida. Um pastor, você sabe que o pastor do Canto do Mar, pastor Cláudio, às vezes o pastor daqui se esquece de que eu não tenho ido mais à igreja e que eu não tomo ceia. Então, às vezes ele esquece e não manda ninguém aqui. Mas o pastor Cláudio traz. Ele traz. Ele traz a ceia para mim. Muito legal. Gente, eu acho isso uma coisa muito linda, entende? Porque o pastor, que eu deixei até de dizimar lá embaixo, entende? Estava dizimando aqui, mas eu vou voltar a dizimar lá embaixo, mesmo porque eu sei que vocês vão construir a casa missionária, entende? E eu quero ajudar na casa missionária, na casa pastoral. Esse é o nosso mais novo projeto de crescimento da igreja. E a gente tem que
E hoje, eu confesso a você que eu me sinto assim, tão feliz quando... Para mim, continua sendo o Marquinhos. Porque o Marquinhos, quando vinha com a dona Adélia, puxando pela mão. Eu tenho isso gravado na minha mente, sabe? E hoje ele é tesoureiro da igreja. Gente, eu acho que Deus faz milagres na vida das pessoas. Entende? A conversão do seu Márcio. Assíduo, muito assíduo. Né? Homem crente, entende? Cristão, eu gosto de falar um homem cristão. Entende? E isto, para mim, é a coisa mais linda do mundo. Mesmo porque o seu Márcio ajudou muito o Aníbal na igreja. E não foi isso que... Acho que não foi isso que tenha mudado a vida. Gente, quando eu vejo a mudança desse homem, entende? A frequência dele na igreja, eu agradeço a Deus por tudo isso, viu? Por tudo aquilo que ele tem feito nessa igreja. Entende? Agora, tudo isso que eu falei, mas eu acho assim, que tem muito mais coisas para dizer. Porém, o que eu disse é muito pouco. Acho que se a gente fosse... Graças a Deus. Teve pessoas que passaram por lá. Muitas pessoas passaram por lá. Entende? E frequentaram e depois foram embora por causa da transferência de residência, né? Então, como esse rapaz que me falou, ele disse, dona Nina, a senhora, aqui nesta igreja eu aprendi a estudar a Bíblia. Olha, imaginar que uma igrejinha assim, do Canto do Mar, modesta, tivesse deixado essa lição para esse moço que foi para Santos, para a igreja dele, voltou para a igreja dele, sabe? Eu acho que foi muito grande. Trabalhamos. Acho que o trabalho que a Laís faz com as crianças é um trabalho muito bom. Amo o trabalho da Laís. Não foi fácil para ela também aprender. Ela fez como se fosse um curso mesmo de lições, de aulas. Sempre tem as lições, não é? Mas não é fácil você lidar com criança. Não. Especialmente porque você tem que dar a base da vida cristã dela. E a Laís faz. Eu morei mais de 30 anos com a Laís. Entende? A Laís morou na minha casa. Nós nunca tivemos uma rusga, uma briga, uma coisa. Nunca. Sabe? Então, isso eu sei que foi uma graça de Deus na nossa vida. Para mim e para ela. E é incrível o que Cristo faz, né, com as nossas vidas, porque eu sei, mas eu gostaria de perguntar aqui para que possa ficar registrado e as outras pessoas saibam também. Existe algum grau de parentesco entre vocês? Não. Existe nenhum. Nenhum. A Laís morou. A Laís morava. Quando nós mudamos para lá, a Laís morava com a sogra dela. Não é, Laís? Morava com a sogra dela, a dona Lourenço. Dona Lourenço. Dona Lourenço era muito boa. O Aníbal lutou muito com ela, mas ela não se converteu. Ela era muito católica. Muito. Mas o Aníbal, ele tinha uma maneira de evangelizar as pessoas insistentemente. Mas não quer. Quando a pessoa não quer, não adianta, né? E foi isso que
nós fizemos lá. Então, se a gente quisesse... Nós não tínhamos tempo de ir na praia. Ah, é? Não tinha tempo de ir na praia? Não, eu nunca vou na praia. Não? As pessoas pensam que nós caiçaras vamos todos os dias na praia, né? E não é verdade isso. A gente talvez somos os que menos utilizamos a praia, né? Mas é isso. Bom, se a gente quisesse contar metade de todas as histórias, né, são quase meio século de igreja, de ministério, quase meio século aí vivendo e contando histórias, fazendo histórias. Daria para encher essa estante aqui com tantos livros, mas o que aconteceu aqui hoje foi um bate-papo breve de tudo aquilo que a gente tem para conversar, mas foi fundamental porque conhecemos um pouquinho mais sobre a história da Igreja Cristã Evangélica no Canto do Mar. Tem mais alguma coisa que a senhora queira complementar durante... Eu acho que não tem mais nada, não, Laís? Falei tudo? Tem um detalhe. Tem um detalhezinho. Alguém mandou uma comunicação para a Câmara de São Paulo, a inauguração da nossa igreja. É mesmo. Consta, eu sei porque eles responderam, escreveram, agradecendo a comunicação da inauguração da igreja cristã evangélica de São José dos Campos, lá embaixo. Entendi. Isso foi quando virou congregação? Aí virou igreja. Entendi. Ah, tá, emancipada aí já. Aí virou igreja. Aí que virou igreja. Entendi. Então, agora é a igreja do Canto do Mar. Agora sim. Então tá. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer para finalizar esse momento de podcast, de bate-papo, toda a igreja, toda a equipe que aqui está presente, né, com toda a aparelhagem de som, de imagem, e que esse seja o nosso primeiro, né, o piloto podcast, mas que venham vários outros para que possamos aí conhecer cada vez mais sobre esse ministério tão lindo, aprender com ele para poder replicar e continuar na construção, continuar na multiplicação da palavra de Deus. Muito obrigado, gostaria de agradecer grandemente. Eu é que agradeço muito a gostoso a gentileza de recepção. vocês, porque alguém em São Sebastião, numa reunião que houve lá embaixo, disse o seguinte: não, dona Nani, eu estava contando do negócio da Laís, dar banho nas crianças e arrumar as crianças para entrar na igreja. E essa pessoa, que eu não sei quem é, porque não conheço, disse: a senhora tinha que contar essas coisas para a igreja. Entende? Aqui estamos. Aquilo que foi feito. Mas não sei o nome da pessoa, senão diria. E aqui estamos então, para ouvir tudo isso e agradecer meu muito obrigado. Desculpe em nome aquilo de toda que eu a família, falhei. de toda a igreja, e que Deus continue nos abençoando e caminhando e aprendendo juntos.